trago para você aqui, Elisa, uma análise em relação à não mobilização do governo federal para salvar André Janones. A expectativa é que isso não vá adiante, que ele não seja cassado e que a esquerda, no Conselho de Ética, saia em defesa de Janones, do deputado. Mas o fato é que você não vê em Brasília uma mobilização, uma comoção para ajudar o Janones. Por quê? Bom, a oposição, claro, detesta o Janones porque ele é uma pessoa, um político, assim como destaques da direita, ele é um dos poucos políticos que tem uma força na esquerda, nas redes sociais, gigantesca. Ele tem um poder de mobilização das redes, Facebook, Instagram, Twitter menos, porque o perfil do apoiador, do seguidor de Janones é um perfil de uma classe mais baixa, que usa mais essas outras, menos Twitter e mais Facebook e também o Instagram. Mas o fato é, ele incomoda porque consegue mobilizar, assim como a direita faz, e poucos da esquerda conseguem, só que ele também entrou numa briga de frente com a Secretaria de Comunicação Social do governo. Ou seja, ele faz críticas abertas, públicas a Paulo Pimenta, que era o ministro da SECOM, agora o ministro extraordinário no Rio Grande do Sul, mas em toda a comunicação do governo. Isso porque, vamos lembrar, durante a campanha do então candidato Lula, o Janones foi uma peça muito importante, especialmente para esse enfrentamento via redes sociais. Então ele ajudou muito, sim, na fase finalíssima ali, virada para o segundo turno, se acompanhou, ele ajudou muito na eleição de Lula e ele nutria uma expectativa de ter uma participação mais efetiva, assim como foi útil na campanha, que depois ele fosse até, enfim, sendo agraciado com algum cargo dentro do governo, o que não aconteceu, porque ele foi útil na campanha, mas depois, não, veja bem, o Janones é meio histriônico, deixa ele para lá. E ele acabou, enfim, daí ele entendeu, olha, não, eu tenho uma missão como deputado federal, também vou ser da linha de frente aqui para defender o governo. Só que ele começou a criar muitas inimizades dentro do governo, especialmente nessa parte da comunicação, que é algo que ele entende, pelo menos de massas, ele entende e é fato. Então, por isso e por outras, a gente não vê o governo derramar uma gota de suor para defender o Janones. Essa é uma expressão boa, né, Débora? Porque, de fato, a gente não vê essa movimentação toda, né? E até a época, importante que você lembrou, diziam assim, que a fala do Janones se equilibrava ao extremismo do outro lado. Então, que não era importante ou que a palavra é aceitável, que não era aceitável que ele se posicionava, estou falando a gente, né, quem posicionava desse jeito à época. Não é aceitável que a gente fale a mesma língua do outro lado que a gente critica. E era um pouco da postura do Janones, né? Mas foi útil, né? Na campanha não era aceitável, mas era útil. Mas era útil. Então, de fato, e aí você não vê uma mobilização do governo, mas conversando com alguns parlamentares, inclusive com um integrante da Comissão de Ética, que diz o seguinte, olha, o clima não está tão ruim para o Janones, isso deve passar, foi fora do período do mandato, enfim. E o fato de ser essa palavra, a acusação é suspeita de rachadinha, o governo também não está assim com toda a boa vontade para entrar nessa discussão e defender algo não comprovado ainda juridicamente, isso é importante dizer, mas que ex-funcionários vieram a público para acusá-lo, né, de ter obrigado a devolução de parte dos salários e depois ajudar a repor dinheiro que ele usou na campanha, etc, etc. Mas, enfim, o fato é, o governo, é isso, né, Elisa? Não está derramando gotas de suor, não.